Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentro do Católico. Dá uma curtida no vídeo se você quer que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Também deixa aí o teu comentário com o que você acha daquilo que foi refletido no Evangelho de hoje. E compartilha esse vídeo com mais alguém que você acha importante escutar, né, essa reflexão. O Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 9, do 32 ao 38. Vou dividir esse Evangelho, a reflexão, em 4 pontos, porque é bem sintetizado o Evangelho de hoje, tem muita coisa dentro dele, mas eu queria pontuar, né, dentro dessas 4 partes, as coisas mais essenciais que tem no Evangelho. Veja, do versículo 32 ao versículo 34, nós encontramos Jesus falando, né, tendo um encontro com um homem que está endemoniado, e Jesus expulsa o demônio dele. Veja, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Veja, o homem era um homem mudo, não falava, que estava possuído por um demônio. Então, no Evangelho de hoje, São Mateus diz que Jesus expulsou o demônio. E assim que o demônio foi expelido, o homem voltou a falar. Então, logo, o que era que causava a doença, a mudez daquele homem? Era o demônio que o impedia de falar. Isso fica claro no Evangelho de hoje. E quando o demônio foi expelido, foi expulso, o mudo começou a falar. Ele ficou curado. Então, logo aquela doença, que aparentemente era apenas física, na verdade, era uma doença espiritual, causada por uma possessão diabólica. Então isso aqui fica claro no Evangelho. Não tem como ninguém negar isso aqui. Negar isso aqui é negar o relato bíblico, né? É negar o fato histórico que Mateus está narrando aqui. Então, logo que o demônio foi expulso, as multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Então, as multidões ficaram admiradas com o poder de Jesus, com a autoridade de Jesus. E disseram: nunca se viu coisa igual em Israel. Ou seja, Jesus era diferente de todos os profetas. Jesus era diferente de todos aqueles que vieram em nome de Deus. Porque ele é Deus. Ele é muito mais do que um profeta. Ele é muito mais do que um rei. Ele é muito mais do que um sacerdote. Ele é o sumo e eterno sacerdote. Ele é Deus. Ele tem poder, autoridade até sobre os espíritos maus. E é isso que São João vai dizer. São João vai dizer na sua primeira carta que o Filho do Homem foi enviado para destruir as obras de Satanás. E aqui foi destruído completamente. No versículo 24 ainda, os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Os fariseus, do tempo de Jesus, blasfemavam contra Jesus, falavam mentiras a respeito de Jesus, caluniavam Jesus, e hoje não é diferente. Hoje os fariseus dos dias atuais, eles vão estar sempre blasfemando contra Jesus, vão estar sempre lançando mentira e calúnias a respeito de Jesus. Como é possível isso, Dentes? Todas as vezes que fizerem isso contra a igreja. Porque Jesus disse: quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então logo nós podemos concluir, sem medo de errar, que todo aquele que agride a igreja, agride a Cristo. Todo aquele que rejeita a igreja, rejeita a Cristo. Todo aquele que blasfema contra a igreja, blasfema contra Cristo. No versículo 35, surge algo extraordinário. Jesus e a missão de Jesus. E a missão de Jesus é exatamente destruir as obras de Satanás. Veja, versículo 35. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Veja, doenças e enfermidades. Doenças, aqui nós podemos perceber que são as doenças físicas, as doenças causadas por conta das consequências do pecado original. E as enfermidades são essas doenças, como a doença do mudo, que era provocada por uma possessão diabólica. Então Jesus realiza a sua missão com maestria, curando
as doenças e enfermidades, e também anunciando o evangelho do reino. Tanto é que quando ele começa ali, sendo narrado por São Marcos, quando ele começa a sua missão, ele vai dizer logo: convertei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus chegou para vós. No versículo 36, acontece outra coisa. Jesus olha para a multidão, eu, você, todos nós que andávamos como ovelha sem pastor e aqueles que andam como ovelha sem pastor. Jesus vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus é o sumo pastor, o supremo pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. Evangelho de São João, capítulo 10. Logo, Jesus se apresenta como pastor. Se apresenta como aquele que é o pastor. E ele se compadece das suas ovelhas. Por quê? Porque estavam cansadas e abatidas. Veja, cansadas e abatidas. Jesus disse: todos vós que estiverem cansados, abatidos, fatigados pelo peso dos vossos pecados, pelo peso dos vossos fardos, vinde a mim e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. O meu fardo é suave, né? O meu jugo é leve. Então é isso que Jesus veio fazer. Tirar o jugo de Satanás das nossas costas, como tirou das costas desse homem que era mudo, para que nós possamos também falar, anunciar o evangelho, a boa notícia. E aí, meus irmãos, por que nós precisamos anunciar? Porque no versículo 37 e 38 é exatamente o que Jesus espera de nós, espera dos seus discípulos. Veja, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta, Jesus nos resgata das garras de Satanás, expulsando os demônios, curando as doenças, curando as enfermidades, para que nós possamos fazer o quê? Nos tornarmos trabalhadores de sua messe. É por isso que a graça age de duas maneiras naquele que é justificado: pela fé e pelas boas obras. Isso é inegável. Negar isso é negar tudo que Jesus nos ensinou. É negar a verdade, a veracidade do evangelho. Existe uma heresia chamada quietismo, né? Não lembro o nome do herege agora, mas ele ensinava que bastava crer em Jesus e não precisava mais nada. Não precisava dos sacramentos, não precisava se rezar, não se precisava orar, não se precisava fazer mais nada. Apenas ficar passivamente esperando o dia em que Jesus iria nos levar para o céu. Chamado quietismo, uma heresia. Isso é fruto da mentalidade de Lutero, de Calvino, de Zwingli, que colocou na cabeça das pessoas que basta crer para ser salvo. Quando na verdade nós vemos nitidamente em todas as linhas das Escrituras: crer sim, mas também essa fé precisa operar, agir através da caridade, como diz São Paulo nas suas cartas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a permanecermos fiéis a Ele e gozarmos da sua misericórdia e da sua graça. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.